oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus que me salvou. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus que me salvou. Espírito, Espírito, Shalom, Evangelista André, direto do Piauí, aleluia. Deus abençoe cada um. vem como em Pentecostes. Amanhã começa fogo no altar em Picos, Piauí. E encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Mais 2 minutinhos, amém? Vamos falar sobre dons espirituais. A Igreja Viva do Senhor tem os dons do Espírito Santo. de novo. Fogo do Senhor, amém? Shalom, equipe apostólica de Picos. Shalom, irmãos de perto, irmãos de longe. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu Shalom, meus irmãos, bem-vindos. Aleluia, Deus é bom o sem tempo todo. nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame a tua unção. Eu peço revelação, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos ensine a tua palavra, Pai. Eu sei que essa palavra é um tesouro que chegou até os nossos dias para fazer diferença em nossa vida e na nossa geração, Senhor. Então eu peço que fales conosco, Senhor. Revele o que está por trás das letras. Nesse momento eu peço ao Senhor que coloque os anjos abençoando e protegendo a sua vida, a sua família, seu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre dons espirituais, que foi também uma sugestão de nós, né, que me deu essa sugestão. E é o último tema que eu tenho por sugestão, tá bom? Se você quiser sugerir algum tema para a próxima quinta-feira, você pode escrever, tá bom? E se não, eu vou pedir ao Senhor Deus um tema. Na próxima quinta nós teremos live, se Deus permitir, amém? E daí na sexta-feira eu estarei viajando. Então talvez na outra semana não tenha, mas na próxima sexta nós teremos. Amém? Deus te abençoe. Quinta. Na próxima quinta nós teremos. Nós vamos falar então hoje sobre os dons do Espírito Santo, ou dons especiais, ou dons espirituais. Há alguns textos da Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero ver com você o mais completo, que está em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Veja. Amém. Toda a equipe de Picos Apóstolos aí, glória a Deus. 1 Coríntios 12 começa dizendo assim:
acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É um assunto tão importante que o Senhor Deus não quer que nós sejamos ignorantes nesse tema tão importante. Isso mostra que havia ignorância. E ainda há, não é? Então vamos ler esse texto, que é o texto base, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Do 4 ao 11, amém? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Para você que está só ouvindo e não lendo, aqui é Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios ou de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações ou de realizações. Esse ou que eu digo é outra tradução. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aqui vem a lista dos dons. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, ou milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou como lhe apraz. Aqui nós temos 9 dons sobrenaturais, dons que o Espírito Santo dá. São chamados de carismata. Carismata é a palavra grega. Existe um 10º dom que ganhou um capítulo inteiro, que é o capítulo 13, que fala sobre um dom ainda mais excelente, que é, você lembra qual? É o amor. Ágape, é o amor. Mas nós vamos falar aqui hoje desses 9 dons. Amém? Veja, aqui o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nos mostra a igreja, em todo esse contexto, ele mostra a igreja como o corpo de Cristo. Um corpo que tem uma unidade, onde cada membro tem uma função. Então é uma unidade, mas uma unidade não com conformidade, e sim com diversidade. Cada um de nós é membro desse corpo, do corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma função diferente, uma operação diferente, com dons diferentes. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Isso é milagroso, é maravilhoso. Então, o Espírito Santo nos deu esses dons não para a glória individual, mas para o bem comum, o bem da igreja. Por isso que diz a palavra que ele reparte particularmente a cada um os dons como ele quer, visando a um fim. Olha lá no versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não útil para mim, útil para o corpo de Cristo. Amém? Então, e Paulo então começa a falar desses dons, e algumas pessoas pensam que esses dons são coisas como saber escrever, saber falar, saber orar. Não, é muito mais do que isso. Outra coisa importante também, que eu quero falar assim nessa pequena introdução, é que, claro, que nós reconhecemos que todas as habilidades ou dons naturais que as pessoas têm são dados por Deus também. Um pedreiro, um carpinteiro, um médico, um pintor, um músico, todas as habilidades, todos os dons provêm de Deus, são dados por Deus. E aleluia por isso. E muitas vezes, e geralmente, nós usamos as habilidades que Deus nos dá, esses dons naturais, vamos chamar assim, a gente usa
para o bem comum, para a obra de Deus, né, para o corpo de Cristo. Mas aqui o Senhor Deus nos fala sobre uma coisa sobrenatural. Ele fala sobre dons espirituais, dons do Espírito Santo. Você sabe que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em você e ele tem dons espirituais que ele vai repartir a cada um. Pelo menos um dom você tem, esteja certo disso, porque ele dá a cada um esses dons sobrenaturais. E aqui começa a lista. E ele começa com, no verso 4, né? Não, no verso 8. Na verdade, os dois primeiros dons, eles são parecidos, eles são meio intercambiáveis. Ele fala aqui sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Às vezes fica até um pouco difícil para nós, entre os intérpretes, estudiosos da Bíblia, entre os teólogos, há até divergência sobre isso, como explicar esses dons. Eu vou dar uma interpretação, tá bem? Mas só para enriquecer o nosso debate, nossa conversa. Então, olha, a palavra de sabedoria, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, na língua grega. E aqui a palavra usada foi Sofia. De onde vem filosofia, por exemplo, né? Sofia é sabedoria. O filósofo é o amigo da sabedoria. Então, Sofia é sabedoria. O Clemente de Alexandria, um homem de Deus bem antigo, né, do terceiro século, se não me engano, Clemente, ele dizia assim que sabedoria é o conhecimento de coisas humanas e divinas e das suas causas. Mas aqui, a sabedoria como dom do Espírito Santo é uma categoria superior de sabedoria. A gente vai dar exemplo. É uma sabedoria que não procede tanto do intelecto, não dos pensamentos. É uma sabedoria que provém do conhecimento de Deus, da intimidade com o Senhor Deus, da comunhão com Deus. É essa sabedoria que conhece e reconhece a Deus. Essa sabedoria. E aí, quando falar em conhecer a Deus, já me vem à mente Oséias 6:3. Você se lembra? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecer de Deus é que dá essa sabedoria sobrenatural, conhecer a Deus. A palavra fala, o apóstolo Paulo cita, quem conheceu a mente do Senhor? Ó profundidade da riqueza e do conhecimento do Senhor. Quem deu primeiro a ele, para que depois receba? Quão profundos e inescrutáveis são os seus caminhos. Então, essa sabedoria que vem do conhecimento de Deus, da intimidade do Senhor. Disso que Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos dar uma olhada em João 5,39. João 5,39, Evangelho de João. Palavra de Jesus. Olha só o conselho do Senhor Jesus para nós. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais, vós pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras testificam de Jesus Cristo. Então, à medida que você tem comunhão com o Senhor, você examina as Escrituras, você se alimenta delas diariamente. Por isso Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, não só de alimento físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque essa palavra traz sabedoria de Deus, traz intimidade, traz conhecimento de Deus. Amém? O apóstolo Tiago também fala sobre isso. Usa a mesma palavra Sofia. Veja lá, Tiago 1,5. Tiago 1,5. Lá depois de Hebreus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto,
Tem uma outra Bíblia que fala aí, não lhes impropera. Tem uma outra tradução que fica mais fácil, não censura. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. E ser-lhe-á dada. Você sabe que naquela lista dos dons espirituais, ele aconselha, peça os dons ao Senhor. Um pouco mais adiante ele fala, peça os dons ao Senhor. Então, um dos dons excelentes é o dom de sabedoria. É o dom de saber o que Deus quer, o que Deus espera. É como se fosse pensar no que Deus quer que eu pense. Amém? A palavra fala até que a gente deve pensar em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Alguém que alcança esse nível já tem sabedoria de Deus, essa sabedoria sobrenatural. Não é uma sabedoria humana, não é intelectual, é uma sabedoria de conhecer e reconhecer Deus. Amém? E ela vem interligada com a palavra de conhecimento, que é o segundo da lista. Conhecimento aqui é gnose, gnosis no grego. Conhecimento. Esse gnosis, veja, é mais prático, é uma coisa mais prática. Enquanto a sabedoria, a Sofia, é mais um conhecimento mental, o conhecimento, a gnose, é colocar a sabedoria em ação, colocar a sabedoria em prática. Então, é saber o que fazer numa situação específica, numa situação determinada. Então, é a sabedoria que conhece as coisas profundas de Deus, pela comunhão com Deus, e coloca em prática para que a vontade de Deus seja feita, para que alguma coisa se resolva de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Salomão pediu sabedoria a Deus. Lembra? Salomão falou, Senhor, eu sou muito jovem, eu vou ter que governar o seu povo, me dá sabedoria para governar um povo tão grande como o teu. E Deus fala a Salomão, já que você não me pediu o que todos os homens pedem poder e riquezas e vitórias sobre os inimigos, e você me pediu sabedoria para governar o meu povo, eu te darei sabedoria como nunca ninguém teve, mas também te darei poder e riqueza como ninguém teve. E Salomão recebeu essa Sofia e recebeu também o conhecimento para aplicar a sabedoria. Então, eu vou ler com você aqui 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis 3. Primeira Reis 3, 23 a 28. Então, nós estamos no terceiro dom, né? Não, no segundo dom, né? Conhecimento. 1 Reis 3, 23. Para quem ainda não conhece esse texto. Duas mulheres se apresentaram a Salomão com uma criança. Cada uma tinha um filho, mas durante a noite uma delas dormiu sobre o seu filho e, sem querer, matou a sua criança. Só que durante a noite ela trocou a criança com a outra. E aí agora, na verdade, a que tinha matado inadvertidamente seu filho estava com o filho da outra. E as duas vêm até o rei Salomão e falam, o filho é meu, não, o filho é meu. E como é que ele vai resolver? Não tinha teste de DNA naquela época, não é? E ele queria fazer justiça. Então, 1 Reis 3, 23, diz assim, então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu,
nem seja seu nem meu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo o povo, todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, respeitou o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Então aqui está um exemplo de sabedoria e conhecimento, a sabedoria posta em prática. Nós podemos citar outra passagem, quando quiseram pegar o Senhor Jesus em alguma palavra e falaram: Senhor, é lícito, é justo pagar tributos a César, dar impostos aos invasores, aos romanos? Isso que eu vou ler, eu vou só citar, tá bom? Para a gente ganhar nosso tempo, mas isso está em Mateus 22, 19. Mateus 22, 19. Jesus fala: me mostrem uma moeda, me dê uma moeda. E aí ele fala: de quem é esta efígie? De quem é esta imagem? E disseram: de César. Jesus disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olha só, a sabedoria e o conhecimento em ação. Então eles vêm muito interligados. Amém? Vamos para o terceiro dom da lista, é o dom da fé. Mas aqui não é uma fé natural, não é uma fé... Fé nunca é natural, né? Fé já é crer no sobrenatural. Existe uma fé chamada fé salvífica, que é a fé para a salvação. A gente crê em Jesus Cristo e essa fé nos dá a salvação. Por essa fé nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem, ele pode dar a alguns o dom sobrenatural da fé. Essa é aquela fé que move montanhas, como Jesus disse, é aquela fé que te leva a fazer uma coisa inaudita, assim, uma coisa sobrenatural. Te dá uma coragem que não é normal. Você crê na palavra de Deus e coloca essa palavra em ação. Então, é um poder que faz uma realidade espiritual se materializar. Eu vou ler, por exemplo, aqui, Marcos 10, 46, amém? Um exemplo de fé. Marcos 10, 46. O dom da fé é muito liberado pelo Espírito Santo aos evangelistas. Por exemplo, Marcos 10, enquanto palavra de sabedoria e de conhecimento é muito liberado para os mestres, tá? Cada ofício do Senhor. Então, Marcos 10, 46. Opa, eu estou em Lucas. 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, por isso Bartimeu, né? Bar é filho. Bartimeu estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. A palavra grega aqui é sozo, que pode ser traduzido como salvação, pode ser traduzido como cura também. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A tua fé te curou. Essa fé, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. Ele não tinha visto nenhum milagre. Ele era cego. Ele ouviu falar de Jesus. Ele era cego, ele não saía daquele caminho. Ele estava ali. Ele ouviu que Jesus passava, ele deveria ter ouvido alguma coisa a respeito de Jesus e já formou uma fé sobrenatural no seu coração, a ponto de berrar para conseguir aquela audiência com Jesus, e falou: eu quero ser curado. Ele sabia que ele podia ser curado. Você entende? Então,
Essa é uma fé que te dá uma vontade sobrenatural para realizar alguma coisa que é sobrenatural. É o dom da fé. Qual é o próximo dom sobrenatural da lista? Lembrando que esses dons todos estão liberados na Igreja de Jesus Cristo. Estão conosco, estão entre nós esses dons. O outro dom, o quarto dom, é dons de cura. Dons de curar. Dons especiais de cura. Aqui está no plural. Dons de curar. Alguns interpretam que talvez seja porque existe cura física, cura mental e cura espiritual. Alguns creem que é porque alguns recebem o dom mais para curar paralíticos, outros mais para curar cegos. Se você vê a vida de grandes evangelistas, alguns têm mais cura de paralíticos, outros têm mais cura de câncer. O certo é que Deus fala dons de curar, né? Maravilha. Naquela época, especialmente da Igreja Apostólica, a medicina era muito rudimentar, era muito fraca. E havia tantos doentes como há hoje. Então eles buscavam muito mais a Deus. Não só os cristãos, mas em todos aqueles povos sempre buscaram curas de feiticeiros, de curandeiros, essas coisas. E aqui vem Jesus Cristo curando. Deus curando. Muitas curas são relatadas na Bíblia e Jesus continua curando hoje. Vamos ler uma passagem em Marcos. Você está em Marcos aí? Marcos 16. Marcos 16, verso 17 e 18. Marcos 16, 17. Jesus fala assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, se você crer, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então todos os cristãos, todos que têm o Espírito Santo podem fazer isso. Agora, quem recebe esses dons de cura, isso se manifesta com muito mais frequência, com muito mais poder, com muito mais intensidade. É um dom do Espírito Santo. Olha como o Senhor Deus equipa a sua igreja. Amém? A igreja não é um clube, não é uma reunião intelectual, é uma reunião de santos, cheios do Espírito Santo. Qual é o quinto dom da lista? Maravilhas ou operação de poder, milagres, dons de milagres. Vamos dar uma olhada em Mateus 9, 18. Mateus 9, 18. Mateus 9, 18 e 19. Dizendo-lhes ele estas coisas, Jesus, eis que chegou um chefe, ou um governador, e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Este pai, este governador, ele tinha muita fé. Mas para trazer alguém de volta à vida, hein? Impõe na tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. Verso 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, ela tinha falecido, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, zombaram de Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Esse é o dom de operação de milagres. Trazer alguém de volta à vida é um exemplo. Transformar a água em vinho é um exemplo. Andar sobre as águas é um exemplo. Parar uma tempestade é um exemplo. Tudo aquilo que sai das leis naturais
da física, da química, é a operação de milagre. Até isso o Espírito Santo dá. Essas coisas acontecem quando o Espírito Santo deseja, visando um fim proveitoso. Amém? Não é para a glória sua, não é para a glória de ninguém, é para o bem do corpo de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Chegamos no 6º dom, lembrando que são 9, né? O 10º é o dom do amor. O 6º dom é a profecia. A profecia. Olha, a profecia, ela pode ser sempre vem de Deus, né? Pode ser uma repreensão ou uma advertência, ou pode ser um conselho ou uma direção que Deus dá. A profecia, veja, ela pode ser humana, alguém pode falar da sua cabeça, ela pode vir do inimigo e ela pode vir de Deus. Aqui, claro, é a profecia vinda do Espírito Santo de Deus. A profecia. Quando a vontade de Deus é explanada, ela é liberada. A palavra de Deus, que produz um resultado. Veja, vamos ver, por exemplo, aqui a explicação muito clara sobre profecia está em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, lembrando que Deus deixou esses dons para a igreja e Ele deseja que a igreja use esses dons. Isso faz a igreja ser sobrenatural. 1 Coríntios 14, no verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quando alguém recebe uma profecia da parte de Deus, é Deus falando. Deus está edificando alguém, ou está exortando, ou está consolando. A profecia é muito preciosa. Você sente que Deus falou com você, porque Deus falou mesmo. Amém? Por isso que a palavra fala que aquele que profetiza, faça segundo a medida da fé. Você tem que ter fé, crer que é Deus que está falando, está te usando para falar algo que está no coração dele. Até porque Deus fala, ai daqueles que dizem que eu falei quando eu não falei. Amém? Tá comigo? Eu estou indo um pouco rápido porque para respeitar o nosso tempo, amém? Estamos no 7º dom. O 7º dom é o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Não é um discernimento humano, é discernimento de espíritos. O que seria isso? Saber discernir se alguma coisa vem de Deus ou vem das trevas. É um dom sobrenatural, é um dom de ver no mundo espiritual, de ouvir, de sentir. É um dom de, quando se descortina o mundo espiritual, discernimento espiritual. Amém? Eu quero te dar um exemplo que eu nunca usei esse exemplo. Lá em Apocalipse 7, o apóstolo João, quando ele está exilado lá na ilha de Patmos, ele foi preso e enviado para uma ilha prisão, trabalhos forçados, quebrava pedras. Em Apocalipse 7, não, perdão, Apocalipse 10, Apocalipse 10, desculpa, eu fiz uma anotação tão pequenininha. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Discernimento espiritual. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito. Ele começa dizendo, João, servo de Jesus Cristo e tal. De repente ele foi arrebatado em espírito. Amém? Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia:
E aí o Senhor Jesus começa a falar com ele. Ele foi arrebatado em espírito e Jesus começa a falar com ele. E de repente ele começa a ver coisas, muitas. Ele descreve, até Jesus fala, escreve o que você está vendo e ouvindo. E aí, olha só, por exemplo, agora no capítulo 5, 1, ele está descrevendo o que ele está vendo. 5:1. E vi, 5:1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? Imagina isso. O verso 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele começa a descrever as coisas que ele está ouvindo e vendo. Isso é um dom de discernimento de espíritos. Algumas pessoas têm esse dom de ver no mundo espiritual. Eliseu, por exemplo, tinha esse dom, e um dia ele falou: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais do meu discípulo quando os sírios cercaram. Amém? Esse é um dom sobrenatural. Muitas pessoas têm esse dom. Vamos para o 8º e 9º dom. O 8º e 9º dom. Esses também são bastante interligados, como sabedoria e conhecimento. Aqui nós vamos falar de variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Esses dons, aqui são, alguns falam línguas estranhas, né? Não é russo, alemão, chinês, grego, não é isso. Línguas estranhas são línguas espirituais. Essas línguas, elas não são traduzidas, elas são interpretadas. Veja a diferença. É o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas, não é tradução de línguas. Não existe um dicionário de línguas estranhas. Cuidado, que tem até gente na internet que se propõe e se dispõe a ensinar línguas estranhas. Nonsense, né? Absurdo, bobeira. Não existe isso. Não se ensina línguas estranhas. Não existe um dicionário, nem um método. As línguas estranhas é um dom do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você pode receber esse dom. E esse dom serve para quê? Então veja, Jesus falou lá em Marcos 16, que nós lemos agora: e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Lembra que nós lemos lá em Marcos 16, verso 17? Falarão novas línguas. São essas línguas estranhas. Para que servem essas línguas? Eu estou orando em línguas estranhas porque eu recebi esse dom. E você pode receber se você pedir. Para que serve esse dom? Parece tão inútil, né? Perto dos outros. Veja lá, 1 Coríntios 14. Estamos terminando, irmãos. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 5. 5. Não, eu vou ler primeiro o verso 2, tá? 1 Coríntios 14, 2. 14, 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, quando você ora em língua estranha, você está falando diretamente a Deus, em espírito. Ninguém entende. E o verso 4. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando você está orando em línguas, você está edificando a si mesmo. O livro de Judas, versículo 20, porque Judas só tem um capítulo. Judas 20 fala que nós devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito. Amém? Testifica com o que está aqui. Quando você ora em línguas, você edifica a sua fé santíssima. Agora, ele fala também: aquele que ora em línguas, peça para que possa interpretá-la. Aqui no verso 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Por quê? Olha o verso 26.
Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando alguém ora em línguas estranhas e recebe a interpretação, aí já se torna inteligível, aí já é Deus falando, é uma palavra profética. Ou então, se eu oro em línguas e alguém tem a interpretação, aí Deus já está falando com a igreja. Amém? Por isso que fala lá em 1 Coríntios 14, 5, para concluir. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, porque para que você edifique a sua fé santíssima, 1 Coríntios 14, 5. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, porque o que profetiza fala a igreja, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quando a língua estranha é interpretada, isso já vai edificar a igreja. Amém? Então é importante, irmão, nós sabemos e percebemos que a igreja apostólica era uma igreja viva, não tinha rotina, não tinha mesmice, não. Quando eles se reuniam, um tem salmo, um tem cânticos espirituais, um tem profecia, outro tem uma revelação, e tem dons e tem maravilhas. É uma igreja viva. Essa é a obra do Espírito Santo. E nós não podemos deixar que a nossa racionalidade, nossa intelectualidade roube isso. Amém? Tudo com ordem. Inclusive aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, Deus fala muito sobre a ordem na igreja, porque às vezes estava havendo baderna, todo mundo começava a orar em línguas ao mesmo tempo e entrava alguma pessoa, pensava que eram todos loucos. Isso diz ali. Então tem que haver ordem. Um fala, outro se cala. Se está havendo a pregação da palavra, haja silêncio, a palavra é soberana. Ele explica bastante ali, tudo certinho, Deus explica. Mas é importante então você saber que Deus tem dons para você, para mim, para nós, como Igreja de Cristo. Amém? Eu vou estar orando. Amém? Tem aqui uma sugestão, né, do irmão Virgílio. Jesus venceu o diabo com a palavra e nós podemos usar a palavra para vencer os problemas. Amém? Aí entra aquela sabedoria, a Sofia, né, a sabedoria que vem pela palavra e a habilidade de colocar a palavra em ação. E a gente vence. Realmente Satanás venceu Satanás, Jesus venceu Satanás usando a palavra. A palavra é a nossa arma maior, nossa espada, não é? Aqui tem uma pergunta. A palavra de conhecimento é quando Deus revela algo a quem profetiza sobre quem vai receber? Tipo, algo que aconteceu ou vai acontecer na vida da pessoa? Ah, sim. Se eu entendi aqui, Vanessa, existe, por exemplo, quando Paulo estava reunido com os irmãos e ele falou, eu estou indo, talvez não veja mais vocês, eu vou para Jerusalém. E Ágabo, o profeta, ele se levanta e com uma palavra de conhecimento. Ele sabia, ele pega o seu próprio cinto e ele envolve as pernas de Paulo e fala: Paulo, o Espírito me disse que isso vai acontecer quando você for para Jerusalém, você vai ser preso. Entende? É exatamente isso aqui. Ele revelou alguma coisa que iria acontecer. Ele recebeu um conhecimento de Deus, né? Nesse caso. E Paulo fala: se eu tiver que morrer, eu morro. Eu vou fazer a obra que Deus tem para mim. Amém? Mas isso é importante, sim, Vanessa. Às vezes Deus revela para alguém uma palavra de conhecimento, até para que a gente possa orar para que algo não aconteça. Porque Deus já avisa, revela o plano do inimigo. Muitas vezes, né, no corpo de Cristo existem as sentinelas, os atalaias, os profetas, que recebem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, recebem revelação. E a gente ora para desfazer alguma armadilha que estava preparada por Satanás. Amém? O importante é nós estarmos buscando os dons. Aqui ele fala: buscai com zelo os melhores dons. Amém. Portanto, buscai com zelo, com afinco, com perseverança os melhores dons. Mas eu passo a mostrar-vos um dom ainda mais excelente, um caminho mais excelente, que é o amor. E aí ele fala: ainda que eu tivesse
a fé para remover montanhas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse toda a riqueza do mundo e desse para os pobres, ainda que eu desse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Para que ninguém se ensoberbeça, né? Então o amor é o dom mais excelente. E o amor de Deus, o amor ágape, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ainda mais nesses dias de hoje, que tem havido muito ódio destilado, escorrendo na internet. As pessoas têm os dedos rápidos e falam, né, escrevem muitas coisas terríveis uns dos outros. A ponto de Jesus falar que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Famílias vão se romper por falta de amor, que é o oposto, acaba virando ódio. Mas o dom mais excelente do Espírito Santo para nós é o amor. Amém? Deus te abençoe grandemente. Faz oração. Você põe no louvor? Amém. Olha, nós temos aqui já um tema. Esse tema é incrível. Um tema para a próxima live, amém? As promessas de Deus para nós. Vai ser Lindsay Barroso, não é? Nós temos aqui um desafio, né? Porque alguns dizem que há 2.000 promessas na palavra. E a palavra diz lá em Coríntios que cada uma das promessas de Deus para nós vem com um sim e o amém, por meio de Jesus Cristo. Mas a gente vai pegar algumas promessas maravilhosas. Então, aleluia, próxima quinta-feira, as promessas de Deus para nós. Tremendo. E aproprie-se, porque se são promessas, Ele é fiel para cumpri-las. Amém? Eu vou estar orando com você. Vamos orar? Você coloca o louvor para mim. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu agradeço pela minha esposa que está aqui comigo, Senhor, me ajudando, como fiel escudeira e ajudadora. E aqui em concordância, Pai, com a minha esposa e em concordância com você, eu peço, Pai, revela essa palavra para nós, Senhor. Pai, nos ajuda a termos os pés na terra e a cabeça no reino do céu, Senhor. Ó Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor tem dons, teus dons para repartir conosco. Nós queremos receber com fé, Senhor. Queremos buscar com zelo os dons que o Senhor tem para cada um de nós. Equipa a tua igreja, Senhor, para que nós possamos fazer a tua obra, a tua vontade nessa terra, em nome de Jesus. Peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu poder maravilhoso se manifeste a partir de amanhã lá em Picos, nesse fogo no altar, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor cuide de cada família aqui representada, que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o teu trabalho, os teus estudos, que o Senhor abençoe a tua saída e a tua chegada, em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja em casa e nas ruas. Que os anjos do Senhor te acampem ao seu lado e te guardem, em nome de Jesus. E que o Senhor mantenha a unidade da igreja. Não importa qual é a tua congregação, qual é a tua denominação, que o amor de Cristo nos une. Amém? Shalom, povo de Deus. Prazer e honra estar com você. Até a próxima quinta, com as promessas do Senhor para nós. Shalom. Vem como em Pentecoste. Shalom.